Edificando a fé com Marconi Lessa. Olá, paz do Senhor a todos os irmãos. Está começando agora mais um programa Edificando a Fé aqui na TV Morumbi. E eu quero já agradecer a Deus por mais esse programa, por mais esse dia, por mais esse momento que o nosso Deus preparou para nós estarmos aqui, ao vivo, diretamente da TV Morumbi, trazendo uma palavra de Deus para a sua vida, orando por você. E hoje aqui no nosso programa, nós iremos receber um pastor e também cantor, e vai trazer uma palavra de Deus para a sua vida, contar um pouco do seu testemunho. Mas antes de recebê-lo aqui, eu quero compartilhar com você que está aí nos assistindo um versículo da palavra do Senhor. E eu quero pedir a você, abre os seus ouvidos porque é necessário a gente ouvir a palavra de Deus e guardar essa palavra no nosso coração. Então, a palavra, o versículo que eu quero compartilhar com você nesse exato momento está lá em Malaquias, capítulo de número 3, e o versículo de número 6, que está escrito assim, ó: porque eu, o Senhor, não mudo, por isso, vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. O nosso Deus, Ele é imutável. Ele operou no passado, opera hoje no presente e sempre vai operar. O nosso Deus, Ele cura, Ele liberta, Ele transforma, Ele restaura. Ele é o mesmo. O nosso Deus é o mesmo Deus que tirou o povo do Egito, fez o mar vermelho se abrir para o povo atravessar em terra seca. É o mesmo Deus que fez alimento descer do céu todos os dias para o seu povo se alimentar quando estava passando pelo deserto, rumo à promessa da terra prometida. É o mesmo Deus que fez água da pedra jorrar quando o povo estava com sede. É o mesmo Deus que não deixou o fogo nem sequer tocar em um fio de cabelo de Sadraque, Mesaque e Abednego, quando eles foram jogados dentro da fornalha de fogo ardente. É o mesmo Deus que não deixou os leões devorar Daniel ali na cova. É o mesmo Deus que curou o cego, fez paralítico andar, ressuscitou Lázaro após 4 dias. É o mesmo Deus. E eu quero te perguntar nesse momento, tudo isso que você ouviu aqui, não basta para você acreditar que Deus pode fazer o impossível na sua vida? Não basta para você acreditar e perseverar na oração, como Ana perseverou, sabendo de um Deus que fez todas essas coisas e tantas outras coisas, Deus Ele já realizou. Para os irmãos que acompanham o nosso ministério na nossa página oficial no Facebook, acompanhem as campanhas de oração que a gente sempre está fazendo, tenham ouvido os testemunhos. Deus, Ele tem curado pessoas aidéticas, nódulos têm desaparecido pelo poder do nome do Senhor. O Senhor tem curado pessoas cancerosas e tantos outros milagres que Deus tem feito. O Senhor tem libertado pessoas das drogas. Pessoas que estavam afastadas dos caminhos do Senhor têm retornado para a casa de Deus. Tantos milagres que o Senhor tem feito. E esse mesmo Deus na qual pregamos, esse mesmo Deus na qual estamos falando dele aqui nesse programa, é o mesmo Deus que pode realizar aquilo que você necessita. O que você necessita? Qual a sua necessidade? Deus é um Deus que supre a sua necessidade. Quando você se aproxima dele, entrega a sua vida a ele, descanse e deleita-se nos braços dele, ele cuida de tudo. Ele cuida.
Ele cuida. E Ele suprirá todas as suas necessidades. Confia nele, porque Ele não mudou. Ele continua o mesmo. Ele continua o mesmo Deus, realizando o impossível, realizando o sobrenatural. Se você perseverar na oração, se você perseverar buscando ao Senhor, sem duvidar, pode escrever na sua agenda, Deus vai te surpreender. O que Deus tem para você nessa terra é surpreendente. Será que você nunca se perguntou por que você acorda todo dia com vida? Quando você acorda pela manhã com vida, respirando, a resposta do céu é somente esta: filho, filha, ainda tem um projeto contigo na terra. Ainda tem um projeto contigo na terra. E o projeto que Deus preparou para a tua vida, para a minha vida, é um projeto de bênção. Porque os pensamentos do Senhor ao teu respeito, ao meu respeito, é de abençoar e não de amaldiçoar. Deus não tem prazer no teu sofrimento. Aleluia. Deus, Ele tem vida e vida com abundância. Deus tem o melhor para te dar. Não temas, não tenha medo de viver os projetos de Deus. É só você dizer não para a sua carne e dizer sim para o Senhor. E tudo que você for fazer, não faça aquilo que você acha certo, mas faça aquilo que a Bíblia diz que é certo. Porque a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é a boca de Deus falando conosco. Faça aquilo que a Bíblia diz que é certo, e você vai ver, sua vida será abençoada, e o nome do Senhor será glorificado na tua história. Amém? Amém? Que Deus possa, nesse exato momento, falar melhor ao teu coração através do Espírito Santo. O diretor do nosso programa vai estar rodando aí a vinheta do nosso programa, e após a vinheta do nosso programa estaremos recebendo o nosso pastor convidado de hoje, para estar aqui louvando ao Senhor, ministrando mais uma palavra de Deus. Vamos gastar, como dizem alguns pastores por aí, vamos gastar ele aqui no programa, e ele vai ser usado por Deus, vai contar um pouquinho do seu testemunho, da sua história, e eu tenho certeza que ao finalizar esse programa, a sua vida vai estar edificada, a sua fé estará edificada. Roda aí, diretor, para a gente. Programa Edificando a Fé com Marconi Lessa. TV Morumbi, a qualidade começa aqui. Emoção. Sonho. Uma mega estrutura. Som. Luzes. Palco. Agora com uma nova roupagem. Tudo isso como jamais visto antes. Revelação Promessas. Sessão Kids TV Morumbi. Sessão Kids TV Morumbi. Apresentação
TV Morumbi. A qualidade começa aqui. Programa Edificando a Fé com Marconi Lessa. Estamos de volta com o nosso programa Edificando a Fé aqui na TV Morumbi. E hoje estou muito feliz de receber aqui no nosso programa o pastor Ezequiel Procópio. A paz do Senhor, pastor. A paz do Senhor. Tudo bom com o senhor? Sim. Eu vou te chamar de senhor por um respeito. Mas pode ficar tranquilo, chamar de você, porque eu ainda não fiz 40. Tá bom, então. Então, pastor, é um prazer te receber aqui no nosso programa. Satisfação é minha. Viu? Eu creio que através da vida do Senhor, muitas pessoas serão edificadas através do seu testemunho, da sua história, das suas experiências com o Senhor. Amém. Né? Eu também fiquei sabendo que o senhor também canta. Bondade de vocês aí. Coisa do diretor. Né? Então, assim, a gente vai ter assim, um bom tempo aqui, 1 hora de programa pra gente conversar, bater um papo. É né? muito, né? Um bate-papo cristão. Certo. E também queremos ouvir o Senhor trazer uma palavra de Deus pra gente. Eu creio que o Espírito Santo de Deus já gerou algo no teu coração para entregar para minha vida, para a vida de todos os internautas. Amém. Que nos acompanha nesse momento. Amém. Então, será uma honra, né? poder Pode estar. cumprimentar nossos irmãos que estão aí acompanhando. Graça e paz a você que está ao outro lado. Eu fico grato a Deus por estar aqui no programa Edificando a Fé, desse missionário, pastor, cantor, Marconi Lessa. É uma satisfação maravilhosa no meu coração estar aqui, podendo interagir contigo e com o público que o acompanha. Amém, que benção. Amém. Ô, pastor, vamos para as perguntas, né? Ei, lá, Pode ficar tranquilo que as perguntas vai ser leve. Amém. Eu gostaria que o senhor contasse para a gente como é que foi a sua conversão, se o senhor conheceu o Evangelho desde berço, ou o senhor passou a conhecer o Evangelho depois de adulto, ou na sua adolescência. Como é que foi esse encontro com o Senhor? Vou fazer um cronograma que fica mais fácil, né? Eu nasci e me criei no Evangelho. Sou de família pastoral. Meu pai faleceu, tem cerca de 9 anos. Minha mãe tem 3 anos e meio que faleceu. E eu nasci, posso dizer, já no ventre, eu já vim cristão. Que maravilha, né? E quando você vem cristão do ventre é diferente. Né? Já nasceu, nem chorou, já nasceu dando glória. Ô, glória! Que maravilha, isso é muito bom. Isso é muito bom e eu gostaria de pontuar aqui um ponto muito interessante, porque às vezes as pessoas acham que quem nasce no berço evangélico não passa experiências com Deus, assim, experiências de dificuldades, de algumas situações difíceis, certo. Porque as pessoas acham que somente quem já passou lá no mundo que passa por isso. E eu gostaria de saber quais foram as maiores dificuldades que o Senhor já enfrentou, qual foi assim uma situação difícil na sua vida que então, você me desculpa, que o Senhor enfrentou, já passou, já enfrentou. Eu gostaria de saber qual foi a maior dificuldade assim na vida. Vamos por passo. Eu nasci na igreja, como Sim. eu já falei. Uhum. Com 6 anos de idade, eu fui batizado no Espírito Santo. 6 anos. 6 anos. Que benção. Também com 6 anos eu comecei a arranhar as primeiras notas musicais. Olha aí, ó, cantou aí. E eu ia numa aula de violão que minha mãe fazia, professor Epaminondas, e ele ensinava a minha mãe, e ele ensinou minha mãe a tocar. Violão. Isso, minha mãe aprendeu a tocar o violão clássico,
E ela aprendeu o clássico pela música e não desenvolveu o ouvido. E eu aprendi as notas depois de um certo tempo. Na época tinha algumas bandas aqui em São Paulo que faziam muito sucesso. Mas secular ou cristão? Gospel. Gospel. Que na época não se chamava de banda, chamava-se de conjunto musical. Ah, entendi. Banda é uma coisa que começou a surgir criou... a partir do ano de 88, 89 em diante, por uma rádio muito famosa aqui da capital. Aí, a partir desse momento, começou a se chamar de banda. Até porque é uma igreja que deu muito destaque a uma noite chamada Noite de Evangelismo. Aí veio as bandas musicais. Antes disso, era conjunto musical. E eu, com 6 anos, eu aprendi as primeiras notas. Depois, eu pedi um dia para o meu pai me ensinar a tocar de ouvido. Aí ele falou assim, você pega o violão assim, arranha aqui. Quando bater com essa nota, combinar com essa nota, aqui é o tom musical. Só que aí ele não me sabia ensinar se era maior ou menor. Aí, quando alguém estava tocando na igreja, eu ficava assim, ó, ficava de olho. Observando. Né? O cara estava fazendo assim, eu já sabia que era maior. Fazendo assim, eu sabia que era maior. Fazendo assim, da quinta corda para baixo, eu sabia que era menor. Fazendo assim, aí a gente chamava de preparação, que hoje eu já entendo que não era preparação, é sétima menor. E daí por diante. Que maravilha. Mas voltando à nossa pergunta, qual foi a maior dificuldade? Como assim, cristão, isso na vida, alguma experiência assim de... a gente, como cristão, no meio cristão, a gente fala vale, prova. Porque essas linguagens, vale, prova, tá na Bíblia, mas as pessoas usam isso aí como jargão e como um pleonasmo, ou seja, uma linguagem que é para aplicar, para dar uma gíria evangélica, um evangeliquez. É o nome que se dá. É uma linguagem. É uma linguagem. Olha bem, quando você é cristão, você é filho de pastor, então tudo é o filho do pastor, tudo é o filho do diácono, tudo é o filho do presbítero, do evangelista ou do pastor. Aí, filho de pastor não pode brincar, não pode gritar, não pode fazer nada de errado. Né? Na nossa época não podia jogar bola, não podia usar short, não podia soltar pipa, não podia jogar bolinha de gude. Mas uma das maiores dificuldades foi que você nasce na igreja e você, como cristão, você quer ir para o mundão. E eu tentei, mas aí não deu certo. Dá uma fugida, né? Porque você é filho de crente, aí você vai num baile... Curiosidade. Curiosidade. Aí eu tive a curiosidade. Tinha uns bailes na nossa região, chamava assim, Transamil. Noite Black. Aí a gente ia na Noite Black, aí eu fui escondido algumas vezes. Quando eu cheguei lá, o cara falou assim, ô irmão, você está fazendo o que aqui? Aí você tenta desviar, não dá nem certo. Mas você não é crente? Né? Você não é crente, mas você tenta desviar. Mas ali na minha cabeça eu já estava desviado. Né? Mas aí você tenta desviar, não dá certo. Não dá certo. Aí, das maiores provas, eu acho que... Eu vou dar uma pulada bem lá na frente. É a acusação. A acusação é a pior coisa que tem. Porque quando você é acusado... Se você não estiver estruturado na palavra, você cai. Você é destruído. Então, quando eu comecei a pregar, eu tinha 18 anos. Eu li a Bíblia toda com 15. Com 16 eu já estava lendo pela segunda vez. Com 17 já tinha lido vários livros. E quando eu comecei a pregar, falaram assim, aí é mais um vagabundo. Tá aí um preguiçoso, que só quer... pregar e ganhar dinheiro do povo. Não cortando o senhor, eu quero pontuar novamente essa parte, porque eu estava falando a respeito disso, sobre o trigo e o joio. Certo. Né? Às vezes algumas pessoas pensam que só vai ter trigo. E na realidade é bíblico, porque o joio vai nascer, né? Vai nascer junto com o trigo. Só que não significa que tudo é joio. E tem uma coisa, o joio, ele não é independente, ele é dependente. Ele sempre tem que estar do lado de alguém que brilha para pegar e se aproveitar. Agora, porém, que o joio, eu já fiz uma pesquisa do joio, quando você come o joio, por acaso, ele dá náuseas. É verdade. Então, assim, para você que está nos acompanhando o nosso programa, isso é interessante a gente estar comentando, porque existe sim no nosso meio joio, mas também existem os trigos. Verdade. E não significa que você na sua cidade ou
ou na sua parentela, você se deparou com uma pessoa que se dizia cristão e você percebeu que ela fez algumas coisas que não está, né, na vontade do Senhor, não está na palavra de Deus, não significa que não existe cristãos verdadeiros, né? Não existe, que só existe joio, né? Existe os trigos, mas também existe os joios. A gente tem que saber diferenciar, não achar que é tudo, né? Porque o senhor, como pastor, o senhor acabou de aqui nos falar que já ouviu falar que era mais um vagabundo, né? Por que isso? Às vezes, até mesmo eu entendo essas pessoas que às vezes acabam julgando, porque acaba vendo, né? Pessoas que se dizem pastores roubando o dinheiro do povo. É o mercenário, né? Aplicando o dinheiro que é da obra missionária em fazendas, comprando carrões, casonas e construindo mais e mais empresas, viajando, usando o dinheiro que é para a obra missionária, que é para a obra de Deus, né? Então, assim, isso é bom porque o povo que está nos assistindo agora, os irmãos precisam entender. Existem os joios e também existem os trigos. Verdade. Então, aí eu tive essa experiência, só que como você nasce num lar cristão e você já está acostumado a ouvir de tudo, porque muitas vezes eu cheguei em casa e eu chegava a ver meu pai assim, ó, desse jeito, falando Jesus. Era a única coisa que eu sempre ouvia ele falando. Aí ele falava, Jesus, tem misericórdia. Aí sempre ele falando, Jesus, tem misericórdia. Eu sou filho de pastor e meu pai dirigia congregação, depois passou a dirigir setor. E quem está me assistindo aí sabe, nós éramos da Assembleia de Deus Atsa Brasil hoje, na atualidade. Meu pai era um dos pastores de lá. E então, qual o nome da igreja? Atsa Brasil, que é a Assembleia Atsa Brasil. Hoje é a Assembleia de Deus Atsa Brasil, mas era a Assembleia de Deus Ministério de Santo Amaro, que era do Madureira também. E aí, com o tempo, eles mudaram, uma aí igreja hoje é a Atsa Brasil. É uma igreja dependente, mas é um ministério grande aqui dentro da capital. Fica então, aqui na região de Santo senhor, Amaro. hoje o senhor é pastor dessa igreja? Não, hoje eu sou independente. Sou da Assembleia de Deus Ministério Querigma. Querigma? Assembleia de Deus Ministério Querigma. Ah, entendi, que bênção, que bênção. E aí, nós viemos desse ministério. Só que dentro do ministério, as pessoas tinham até uma imagem, e tem a imagem da gente boa, né? Mas algumas pessoas que não se desenvolveram ministerialmente, na época, então fazia essas críticas. Aí é mais um vagabundo. Sempre existe isso. Não vai dar em nada. Esse mesmo que falou de mim, ele está lá. Eu sei quem é, não preciso dizer quem é. Não desenvolveu, não cresceu. Desenvolveu, não cresceu e não vai, não tem nem mais como crescer. Porque já ficou velho, ultrapassado. E é assim, quem vai te criticar é porque não tem a capacidade. E eu aprendi um negócio esses dias que os mais velhos, eles têm a tendência de podar os mais novos por inveja. Porque se na época dele ele não conseguiu ir, ele tem que travar quem está indo agora que é novo. Porque travando o novo, aí ele faz ficar na velhice semelhante a ele. E aí não dá certo, né? Então, eu tive esses projetos aí e Deus confirmou na minha vida. Quando eu fiz 19 anos, eu já estava viajando. Já viajando para cumprir a agenda. Cumprindo a agenda. E minhas agendas não é pedindo. Né? Porque muita gente tem agenda hoje, mas... barganhando, né? É assim, o varão, me indica ali. É uma moeda de troca. Isso é muito interessante porque existe pessoas que foram constituídas por Deus e existe pessoas que foram constituídas sim, mas foi pelo homem. Porque Paulo, ele escreve em Romanos que ele foi escolhido, no primeiro capítulo de Romanos, por Deus desde o ventre da mãe dele. Quem escolhe é Deus. A eleição ministerial, que é totalmente diferente da eleição só de ser escolhido como cristão, a eleição ministerial e vocacional, por mais que você corra dela, ela te pega. Por mais que você tente fugir dela, ela vai te travando. Porque você é chamado para uma função que hoje também tem um outro conceito que eu não concordo, que as pessoas falam assim, o pastor é o sacerdote. Não, todo crente é sacerdote. Agora,
ser pastor é diferente de ser apenas sacerdote, porque o sacerdote do Novo Testamento não é o mesmo do Velho. Do Velho Testamento mata boi, mata... Ele quer dizer, mata não, quem mata é o levita, é o que assistente. No Novo Testamento, o sacerdote, ele é o crente, ele é a irmã do ciclo de oração, ele é todos os cristãos. Almas, né? Não, todos os cristãos é sacerdote. Agora, pastor é arrebanhar. Isso, cuidar das ovelhas. Que é totalmente uma nomenclatura diferente daquilo que o povo diz a respeito. Não, o sacerdote. Quem usa essa linguagem do sacerdote, eu tenho que dizer aqui, é outro grupo de pessoas que não é protestante. Aprenda na Bíblia. Quem usa a linguagem de sacerdote é a outra igreja. A nossa, nós que somos cristãos, todo crente é sacerdote. O apóstolo Pedro ensina isso na epístola. Sacerdócio santo é propriedade exclusiva de Deus, a fim de interceder. Ser sacerdócio real é diferente. Agora, ser pastor é difícil, porque não é escolha minha, é Deus que vocaciona. Ser evangelista é esse que ganha alma. Ser profeta não é, eis que te digo. Não é isso. Ser profeta é o profeta que prega a Bíblia. Agora, a mensagem da profecia é essa daí. Eis que te digo, eis que falo contigo, eis que vou fazer, eis que vou te enviar. Essa é a mensagem da profecia. E daí por diante. Que bênção. Nós temos então, estamos tendo aqui no nosso programa uma aula, né, gente? Isso é muito bom. Pastor, o senhor falou que ainda muito novo o senhor começou já a ter experiência com o violão. Isso. Né? É. Então nós queremos ouvir o senhor aqui cantar pra gente. Esse diretor aí arruma coisa pra nós, né? Nós queremos ouvir. Já é pra cantar agora? Isso agora. Eu não sei se a bateria do microfone do nosso pastor está carregadíssima. Então vamos né? trocar? Para estar cantando. Então eu vou emprestar o meu microfone e ele vai estar cantando aqui para nós uma canção. Amém? Eu vou transmitir um louvor aqui que eu tenho gostado ultimamente dele, tenho aplicado até em minha vida, porque até que enfim tem vindo alguns cantores pro nosso meio gospel, que diz meio gospel, trazendo letras, e eu vou cantar o que ele canta lá na aplicação do louvor dele. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Nele tenho sim o amém, somente dele mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Nele tem sim o amém, somente dele mais ninguém. A Deus seja o louvor. Cante aí do outro lado. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer,
Ele é Deus, se a porta abrir. Ele é Deus, mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus, se curado for. Ele é Deus, e se tudo der certo, Ele é Deus, mas se não der, continua sendo Deus. Não o adoro pelo que Ele faz, eu o adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus, mas se fechar, continua sendo Deus. Para terminar, se a doença vier, Ele é Deus. Se curado for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus, mas se não der, continua sendo Deus. Ele é Deus. Ele é Deus. Aleluia. Vamos trocar aqui de microfone. Que maravilha. Essa canção é muito linda, né? Muito linda. Se Deus fizer, Ele é Deus. E se não fizer, continua sendo Deus. Às vezes existem pessoas que acabam deixando de adorar a Deus, né? É tão bom adorar a Deus. Verdade. Tão bom dar glória a Deus, agradecer a Deus. E às vezes algumas pessoas acabam deixando de adorar ao Senhor porque alguma coisa ainda não aconteceu na vida. Né? Às vezes existem pessoas que precisam ver alguma coisa acontecendo para poder agradecer. Vai agradecendo a Deus, faça como Jó. Jó perdeu tudo, mas mesmo assim ele se levantou do pó da cinza e disse: bendito seja o nome do Senhor. Né? Então, você não precisa ver alguma coisa para poder adorar. Adore mesmo sem ver. Vai adorando, adorando ao Senhor. E você vai ver que grandes coisas o Senhor vai fazer na sua vida. Amém? Queridos, nós estamos aqui com o pastor Ezequiel Procópio. Amém. Nós já batemos um papo aqui legal. Sabemos que ele veio de uma família pastoral, pai pastor, já cuidava de um rebanho. Algumas experiências ele já contou aqui para a gente. E já está se aproximando já o nosso momento, aonde nós vamos ouvir o pastor Ezequiel Procópio trazer uma palavra de Deus para os nossos corações. Mas antes do pastor Ezequiel Procópio estar trazendo uma palavra, eu vou pedir para o diretor colocar aí os nossos comerciais. Nós vamos para um rápido intervalo. Amém. E aí, na volta, o pastor Ezequiel Procópio já vai estar entrando com a palavra direcionada ao seu coração por intermédio da inspiração do Espírito Santo de Deus. E eu creio que o Senhor vai falar contigo. Amém, pastor? Amém, querido. Então vamos para um rápido intervalo. Não sai daí não. Compartilhe aí, porque Deus, ele usa esse homem aqui e vai falar poderosamente com você, com aquelas pessoas que você convidar para essa programação. Então compartilhe com sua tia, com seu amigo, com sua amiga, compartilhe com todo mundo aí, que depois do intervalo o Senhor vai usar mais uma vez o pastor Ezequiel Procópio com a palavra de Deus para o teu coração. Amém. TV Morumbi, a qualidade começa aqui. Emoção. Sonho. Uma mega estrutura. Som. Luzes. Palco. Agora com uma nova roupagem. Tudo isso como jamais visto antes. Revelação, promessas.
Sessão Kids TV Morumbi. Sessão Kids TV Morumbi. TV Morumbi, a qualidade começa aqui. Aleluia. A paz do Senhor para você que está entrando agora. Estamos agora de volta com o nosso programa aqui na TV Morumbi, Edificando a Fé. Estamos recebendo aqui o pastor Ezequiel Procópio e já batemos um papo aqui cristão. E agora o pastor Ezequiel Procópio vai deixar uma palavra de Deus para o seu coração e daqui a pouquinho ele vai estar orando pela tua vida e estaremos aqui orando pela sua vida. Então fique aí, não saia daí não, já vai deixando seu pedido de oração aqui nos comentários e vai aí, ouve a palavra do Senhor, porque é necessário você ouvir e guardar a palavra no seu coração, porque é isso que vai fazer com que você tenha mais forças para batalhar contra as guerras da vida. Então, a palavra está com o pastor Ezequiel Procópio. Pode deixar Deus te usar aí, meu filho. Amém, meu amigo. Muito obrigado, Marconi Lessa. Amém, querido. Pela oportunidade de estar aqui no programa Edificando a Fé. Porque é tão bom nós estarmos na presença do Senhor. Você que está aí agora, do outro lado, eu quero te convidar. Vamos meditar na palavra. Salmo de número 23. O salmo conhecidíssimo das Escrituras Sagradas. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Eu li aqui 3 versos, porque eu sei que o tempo é reduzido e estamos na televisão. E não tem como eu transmitir uma palavra dessa aqui, com muita coisa aqui, até porque Deus me deu uma palavra direcionada para poucos minutos. Todo ser humano, todo homem, toda mulher, ele depende de guia, depende de liderança, ele depende de pessoas que conduzem. Ele depende de pessoas que o mostre o caminho. Nós estamos vivendo no momento da atualidade que tem uma profissão do momento que está expandindo no mundo chamado coaching. E o coaching, ele trabalha, Marconi, na área de direcionar as pessoas, conduzir. Pega você e fala assim, ó, você fará isso, irá por aqui, irá por esse caminho, e escolhendo esse caminho, fazendo isso aqui, fazendo aquilo ali, você chegará ali. Isso é o coaching, ele vai trabalhando e tem as técnicas e tem as maneiras. Mas no Velho Testamento, na Bíblia Sagrada, pastor aqui não é o pastor físico, pastor de 2 pernas, natural, humano. É o pastor da alma. É o pastor que trabalha no interior. Até porque esse pastor aqui é invisível, mas ele é real. Esse pastor aqui, Davi, falou em alguns salmos, eu sempre via ele diante de mim. Por isso que não permitirá que a alma do teu servo venha entrar na corrupção. Ou seja, ir para o Hades, ir para o Sheol. Mas aqui o pastor Davi entende na comparação humana, porque Davi era pastor de ovelhas. No capítulo 16 de 1 Samuel, quando o profeta Samuel chega na casa de Jessé, que o Senhor tinha dito que lá na casa de Jessé, algum dos filhos de Jessé se tornaria o rei, o profeta olhou para Eliabe, Aminadab, Simei,
Natanael, Radai e Ozen. E quando ele olha para esses jovens, Deus diz para ele no capítulo 16:6, não atentes para a altura nem para a estatura, porque eu não vejo como vê o homem. O homem olha pelo exterior, pelo estereótipo, pelo fisiculturismo, pelo lado de fora. Agora Deus conhece o que está dentro do homem. Deus sabe o que está lá dentro do seu interior. Deus sabe o que se passa dentro do seu coração. Então Deus disse para o profeta Samuel, olhe para dentro. E eu estou olhando para dentro. Aonde é que estão os jovens? Estão aqui, não estão? Tem. Aqui tem todos os jovens que vocês acham que vão passar no teste. Deus falou, não é isso aí. Eu vou lá dentro do coração. Aí pegou, falou, acabou-se os mancebos. Aí alguém disse assim, ainda falta o menor. Onde é que ele está? Está lá no campo, tomando conta de ovelhas. Manda trazer. Aí buscou Davi. E Davi é buscado. Só que Davi no campo, ele era pastor de ovelhas. Davi no campo, ele sabia trabalhar em uma ovelha. A função que um veterinário tem hoje, cuidando de uma pata da ovelha, cuidando de uma ferida da ovelha, aplicando o óleo sobre a visão, a vista da ovelha, aplicando o óleo sobre a cabeça da ovelha, aplicando o óleo sobre as narinas da ovelha, Davi fazia isso. Davi cuidava das ovelhas. Então, quando ele olha para Deus, então ele diz, do mesmo jeito que eu cuido de uma ovelha, o Senhor é meu pastor. E ele diz, nada me faltará. Porque o pastor, ele defende a ovelha. O pastor protege a ovelha. O pastor sabe quais são as necessidades da ovelha. O pastor, ele entende que a ovelha, ela tem resultados se ele estiver por perto, se ele estiver cuidando, se ele estiver ali. E como o nosso pastor é tão maravilhoso, é tão poderoso, que ele cuida, não é de uma ovelha, é de milhões de ovelhas que existem no planeta. Veja bem, qual é o pastor que consegue cuidar de 5.000 ovelhas? Diretamente não consegue. Agora, Deus como pastor, só no planeta tem 7 bilhões de habitantes. Vamos colocar que na lista de cristãos que existe no mundo tenha 2 bilhões de habitantes. Que nós sabemos que não tem 2 bilhões. Mas vamos dizer que tenha 2 bilhões. Deus consegue dar conta de todos. Como pastor, ele cuida de todos. Como pastor, ele entende a todos. Como pastor, ele sabe das necessidades de todos. E não deixa faltar nada. Porque qual é a função de um pastor de ovelhas? É cuidar dela. Aqui no mesmo salmo diz que ele leva a ovelha para pastos verdejantes. Leva para comer a melhor grama, a melhor ração. Ele traz o suprimento. Ele traz as necessidades para a alimentação da ovelha. Agora, Deus como meu pastor, Deus como o teu pastor, é muito mais profundo ainda. Porque além de eu comer a minha comida que Deus me dá, como provisão, como Jeová Jirê, como Jeová Raá, ele é o meu pastor, mas como Jeová Jirê, ele é o meu provedor, Deus também, ele provê a minha alma. E a maior alimentação que o ser humano precisa, não é exterior, é para dentro. E para dentro é muito mais profundo, porque quando Deus alimenta a minha alma, o Senhor Jesus ensinou que Ele é o pão da vida. E Ele disse que quem comer desse pão tem a vida eterna, nunca mais morrerá. Ele disse também que Ele é a água da vida. Quem bebe dessa água nunca mais terá sede, mas tem a vida eterna. O escritor aos Hebreus, ele escreve no capítulo 10 de Hebreus, mostrando uma das ideias de Deus como pastor, que Jesus rasgou essa carne dele na cruz. E está escrito que pelo novo e vivo caminho ele nos consagrou. Pelo véu, não, isso é, pela sua carne. É tanto que quando nós estamos na Santa Ceia,
Nós participamos de um ato chamado consubstanciação. Consubstanciação significa a presença de Deus nos elementos da ceia. Então você está comendo o pão, mas a presença do Senhor está ali. Você está bebendo do cálice, mas a presença do Senhor está ali. Ou seja, você participa de um ato simbólico, mas que o Senhor está junto contigo naquele momento. Olha que coisa profunda. A alma do homem, ela necessita de alimentação. Porque se o Senhor não alimentar a sua e a minha alma, nós estamos perdidos. Vai ter um vazio. Vai ter um hiato. Ou seja, vai ter um espaço na nossa alma que vai ficar sendo necessário ser preenchido. E quando esse espaço não é preenchido, aí entra o problema do planeta. Por que que muitas pessoas se matam? Por que que algumas pessoas faz uma Teresa e se mata, que é uma corda que coloca no pescoço e se mata? Por que que tem pessoas que pegam o revólver, roleta russa, aí quando não dá certo, taf, foi um tiro na cabeça? Por que que alguns se jogam de cima da ponte, se jogam no rio? Por que que acontece isso? Porque esse espaço vazio, que é aonde era para estar sendo alimentado, o pastor não entrou. O pastor não teve, ou seja, o pastor não foi lá. Ele não se permitiu ser pastoreado por Jesus. E aí, minha amiga, meu amigo que está me assistindo, que está me ouvindo aqui junto com o Marconi Lessa, essa palavra, você precisa, nesse dia de hoje, nessa noite, ser tratada, ser tratado. Jovem, você que vai se matar, você não pode se matar, porque a vida não é sua, quem dá a vida é o Senhor. Você vai ter que dar conta. Eclesiastes 12:7 diz que o corpo desce para o pó, o corpo se torna pó de novo, mas o espírito tem que retornar para Deus. E o pastor, ele cuida da alma. Esse pastor que eu estou falando, ele é invisível, mas ele está presente. Ele mesmo disse no capítulo 18, versículo 20 do Evangelho de Mateus, onde estiver 2 ou 3, eu estou no meio. Ele está aqui no nosso meio. Mas além dele estar aqui no nosso meio, ele está te visitando agora. Ele está visitando a sua família. Aquele filho seu que está na droga, aquela sua filha que está vivendo na crise, aquele seu marido que lhe bate, sabe, aquela casa que está tudo bagunçado. O pastor está dizendo assim, ó, eu vou conduzir sua vida. Você permite? Você aceita ele conduzir a sua vida? Você aceita o pastor dessa palavra aqui trabalhar no seu homem interior? Você aceita o pastor cuidar de você? Tem um louvor que eu lembrei agora. Deus cuida de mim. Né? Como? O que é cuidado? É tratamento. Ei, o Senhor não vai te abandonar. Ele é o pastor. Então ele te leva a pastos verdejantes. Guia você nas águas que não são águas de agitos, mas são águas tranquilas. Agora, o mais interessante é que na crise, na dificuldade da vida, no momento de angústia, que está tudo pegando fogo, aí ele diz, refrigera minha alma. Sabe aquele dia que está um calor terrível? Aquele calor que em São Paulo agora não dá aqueles calor muito alto, até que a temperatura que nós estamos, eu vinha olhando nos relógios, estava mostrando 11 graus, 12 graus. Claro que Curitiba é muito mais frio, São Joaquim é mais gelado, São José dos Campos é muito mais frio, na Serra, lá no Espírito Santo, é muito mais frio. Mas para nós paulistanos, nós estamos acostumados com a temperatura de 22, 25, 28, até 30. 30 para nós já é calor, mas na Bahia 30 ainda está frio. Em Salvador tem que ser 35, 38, 40, 42. E daí por diante, até 45, sensação térmica. Agora, o pastor, quando está aquele dia muito calor, o que ele faz? Leva a ovelha para as águas tranquilas. Só que, no sentido espiritual, o salmista Davi entendeu que esse pastor refrigera a alma. Ele mexe no homem interior. Ou seja, está pegando fogo dentro de você. O fogo o quê? O fogo da crise. O fogo da amargura. O fogo que está dizendo assim, ó, se mata que resolve. O fogo que está dizendo para você,
não tem mais jeito, porque a vida em que levas, o ato em que você fez, aquilo que você fez com sua esposa, que você fez com seus pais, com a sua mãe, não tem mais perdão. E aí, como o mentiroso do diabo, que está escrito em João 8,44, que ele é pai da mentira, ele coloca isso na sua cabeça e você fica acreditando. Mas eu quero falar para você nesse momento agora, que o pastor da alma está dizendo que vai lhe refrigerar. Ó, refrigerante no calor é gostoso. Pensa aí. Apesar que, não vou citar nomes aqui, que eu não vou dar ibope para marca de refrigerante. Mas você toma um refrigerante gostoso, vamos dizer um açaí. Oh, meu Deus do céu, no calorzão. Um cupuaçu, suco de cupuaçu. É uma delícia. E tem mais outros refrigerantes aí. Uma maçã no calor, ela é um refrigerante para o corpo físico. Agora, e refrigerar a alma? Refrigerar a alma é a melhor coisa que se precisa. Minha irmã, meu amigo, você que está em dificuldades dificílimas, o pastor está te chamando essa noite, dizendo para você, você não pode mais viver do jeito que está. Então, essa palavra aqui, o tema dela para você é as provisões do pastor. Preste bem atenção o que um pastor faz com uma ovelha. Quando o pastor está cuidando da ovelha, ele coloca azeite no ouvido, ele coloca azeite nos olhos e coloca azeite na cabeça. Porque essas partes da ovelha é a parte mais sensível dela. Quando ele coloca no ouvido, é porque a mosca vem e às vezes coloca varigeira naquela parte, varigeira, no ouvido. Porque o ouvido produz cera, e aquela cera é doce. Aí o que é? A mosca vem, ela posa ali e coloca varigeira. E aquilo ali pode entrar no ouvido. E se entra dentro dos ouvidos da ovelha, a ovelha começa a ficar irritada. Aí de ovelha ela fica meio parecida com bode. Então o pastor vem e coloca o azeite no ouvido. Mas o pastor também coloca azeite nos olhos. Porque solta uma secreção dos olhos, lacrimal, da ovelha. E aí essa secreção, a mosca também se assenta ali. Então, quando tem o azeite que é posto nos olhos e é posto no ouvido, ela não consegue se assentar. Quando o azeite está sobre a cabeça da ovelha, está na parte superior na cabeça da ovelha, então, ou seja, aí a mosca não consegue sentar nem na cabeça, nem nos olhos e nem no ouvido. Qual é o problema da sua vida? É que o diabo, parecido com a mosca, ele colocou coisas no seu ouvido. Colocou na tua visão. Colocou na sua cabeça. A parte mais macia, fina, às vezes colocou ali. Então o carrapato também não faz sucesso na cabeça da ovelha. Por quê? Tem o azeite. Sabe quem é o azeite? É o Espírito Santo. O Espírito Santo estando na sua audição, você não ouve qualquer coisa. O Espírito Santo estando na sua visão, você jamais vai olhar para o mundo do pecado. Você vive no mundo, mas o mundo não te atrai. O Espírito Santo estando sobre a sua cabeça, sabe o que vai acontecer? O diabo não vai conseguir colocar feridas na sua cabeça e fazer sucesso. Para terminar essa palavra, o pastor provedor, além dele cuidar da tua alma, mas ele cuida dos teus sentidos. As pessoas que não têm sentido, pode ver que quem não tem sentido fica descontrolado. Marcone aí. Quem não tem sentido, bate cabeça. Quem não tem sentido, entra em crise o tempo inteiro. Quem não tem sentido, tem vontade de morrer. Mas quem tem sentido, está doendo, mas ele está dizendo, mas eu vou vencer. Quem tem sentido, ele está dizendo assim, o diabo quer me matar, mas eu tenho a promessa. Quem tem sentido, Satanás fala para ele, você não presta, mas ele fala assim, ó, eu tenho azeite no ouvido, eu tenho azeite nos olhos, eu tenho azeite sobre a cabeça. Então, o azeite desce na ovelha. Você é a ovelha que o Senhor te chama essa noite. O Senhor está te dizendo, agora, você é minha.
E aí eu vou terminar dizendo o seguinte: as provisões do Senhor vai te colocar em lugar de honra. As provisões do Senhor vai te restabelecer. As provisões do Senhor vai te fazer destacável. Vai fazer você ser útil. A pior coisa é a pessoa entender-se que ela não é útil. E quando você se sente que não é útil, qualquer coisa serve. Quando você se sente que não é útil, a vontade é do nada. Mas o Senhor está preenchendo a sua alma. Ele vai prover áreas intelectuais, área emocionais e área financeira. Vai prover a tua vida. E eu vou terminando aqui, dizendo: o pastor é o teu provedor. Você que está ouvindo essa mensagem, compartilhe na rede. Você que está ouvindo essa palavra, transmita para o seu amigo, transmita para outra pessoa. Meu amigo, Deus abençoe, muito obrigado. E estar nesse programa aqui, edificando a fé. Aleluia. Tenho sido edificado hoje. Amém. E eu só tenho a agradecer a Deus por esta palavra, por esse momento, por esse programa. Já estamos finalizando. E eu quero te dizer, deixa o bom pastor guiar você. Deixa ele. Você não vai se arrepender. Ele não vai te decepcionar. As pessoas sim, mas ele não. Amém? Deixa ele guiar você. E eu quero pedir ao pastor Ezequiel Procópio para estar orando por todos os irmãos que estão pedindo oração aí, por todos os irmãos que acompanham esse programa. Abençoe esse povo através da oração. E eu creio que grandes coisas o Senhor fez através dessa palavra, através da canção que o Senhor louvou, através desse programa. Amém? Amém. Antes de orar, Deus abençoe e agradeço Amém. mais uma vez. Quem não me conhece, eu sou o pastor Ezequiel Procópio. Pastoreio a Assembleia de Deus Ministério Querigma, fica aqui na Zona Sul de São Paulo, no Jardim São Bernardo. Meus contatos estão ali, ó, no GC, aí embaixo. O senhor, não te cortando, o senhor atende convites? Atendo, eu viajo constante. Amém. Isso. Então, para agendar o senhor, é só entrar no número número aí. que está no rodapé do vídeo. Isso. Então, você que organiza evento, Isso. o senhor só atende para ministrar ou canta também? Ou é mais para ministrar? Ultimamente, eu tenho feito as duas coisas As duas por onde coisas. eu tenho passado pregando. Tenho pregado e cantado e pregado. Tudo para a honra e glória do Senhor. Então, você que está organizando seu evento, seu congresso, quer convidar um cantor, um pregador, está aqui o pastor Ezequiel Procópio, homem de Deus. Leve no seu evento, convide ele. Você que está fazendo evento de congresso de mulheres, de varões, obreiros, jovem, adolescente, criança, até para criança o senhor prega, né? Então leve esse homem de Deus para a sua igreja. Com certeza o Senhor Deus vai trazer edificação através desse instrumento, desse canal de bênção. Amém? Então eu só queria perguntar uma outra perguntinha. Quanto tempo de ministério ao total? Ministério assim, desde quando o senhor começou a pregar, né? Quanto tempo já tem de ministério? Vai fazer 21 anos. 21 anos. Amém. Então vamos orar? Vamos. Então vamos orar. Bendito Pai, Deus de glória, Deus que conhece esse coração machucado, ferido, essa pessoa que está sem esperança, sem paz, não sabe o que fazer, perdeu a direção. No poder do teu Espírito, cura o paralítico, o surdo, o mudo, o desempregado, daí o emprego. Essa pessoa que quer morrer, não deixe. Seja, nesse momento, o guia dela, meu Pai. E eu sei que tu está guiando, estás trabalhando em todas as áreas, edificando a vida dela na fé santíssima, como disse o apóstolo. Trabalha nessa vida, restitua, e eu quero te agradecer por esse momento tão precioso, em que o teu Espírito visita esse coração. Amém, Jesus. Amém. Amém. Receba aí onde você estiver. Aleluia. Coloque a sua fé em ação e receba a cura, a libertação, a transformação, a restauração. Que hoje, neste dia, nesta noite, nesse final de noite, Deus possa entrar na tua casa, no teu casamento, no teu emprego, na tua vida sentimental.
E eu volto a repetir de novo, deixa o bom pastor guiar você, deixa ele, amém? Que Deus te abençoe poderosamente. Compartilhe novamente esse programa. Mais uma vez estamos finalizando mais um programa para a glória de Deus. E na próxima terça-feira às 22 horas, não perca. Se você ainda não curtiu a página da TV Morumbi, curta a página da TV Morumbi para você ser notificado quando a gente entrar ao vivo. Convide mais alguém para curtir a página da TV Morumbi, para assistir e estar recebendo de Deus através desse programa, que eu creio poderosamente que edifica a sua vida e edifica a sua fé. Amém? Até terça-feira, se Deus quiser, ficam todos na paz do Senhor. Programa Edificando a Fé com Marconi Lessa. Som 2, ei.